Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 31, com o tema Conversão e o processo de cura da depressão, parte 2. Hoje a gente está num dia especial, numa gravação especial. Vou fazer a apresentação da nossa mesa com uma certa alegria a mais do que a gente faz normalmente. Então, meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou doutor em psicologia pela UNB, professor de psicologia do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia, e eu também tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. A gente tem o privilégio de ter com a gente aqui hoje o professor Alexandre Amorim. O professor Alexandre, ele é antropólogo, mestre em antropologia e também é professor de antropologia, visitando a gente. Ele é daqui, mas ele está visitando a gente porque ele mora lá em Santa Catarina, né, Alex? Então, obrigado pela presença. Eu tenho certeza que a contribuição que ele tem a dar é significativa. Lembrando que ele também tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade, juntamente com a gente, e é um estudioso, de psicologia. Os temas da psicologia já são de interesse dele desde que eu o conheço há bastante tempo. Acho que eu já conheço o Alexandre no mínimo aí uns 20 anos, né, Alexandre? Também o professor Cláudio Ivan de Oliveira, que é psicólogo, doutor em psicologia, e é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. O professor Cláudio também é estudioso, tem formação em teoria social, e ele tem a formação em teologia pastoral e urbanidade também. Aqui do meu lado, o professor Anderson Cleiton Pires. Professor Anderson, ele é doutor em sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutor em teologia, com a ênfase em hermenêutica bíblica, pela Este de São Leopoldo do Sul. Tem uma formação mais vasta que eu vou escrever aqui embaixo, para não tomar tanto tempo, que seria quase um podcast para falar da formação do professor Anderson. Uma formação ampla, diversa, passando da psicanálise, relações internacionais, teoria política, e com uma ênfase maior que eu gosto de dar na experiência que nós também temos, mas a experiência dele em aconselhamento, que é importante a gente destacar essa nossa experiência para o tema que a gente está tratando aqui. Bem, no episódio anterior, nós começamos a falar da depressão. Gostaria de deixar muito claro que, apesar da gente apresentar algumas teorias, eu venho falando, olha, a gente quer fazer um diagnóstico do tempo social que a gente vive, da cultura que a gente vive, porque nenhum de nós pode ser pensado fora desse contexto, Então, entender isso, às vezes, demanda um olhar teórico. Então, a gente fala de teorias, às vezes a gente critica uma teoria, apresenta os pontos positivos, as contribuições, a gente apresenta teorias que nós consideramos mais consistentes, mas não é o nosso objetivo aqui ficar debatendo, colocando um debate entre as teorias, mostrando como se fosse um debate acadêmico. Não. Nosso objetivo aqui é apresentar a proposta da fé para a cura da depressão. Então, eu quero dar ênfase, ainda que a gente precise falar dessas questões teóricas, eu quero dar ênfase no seguinte: nós estamos entendendo, como foi dito no episódio anterior, a depressão como uma patologia de natureza hermenêutica. A gente está considerando que cada um de nós, a gente precisa atribuir sentido às nossas experiências, A gente precisa nomotizar, atribuir sentido às experiências. Por isso a gente tem que interpretar para atribuir o sentido. Então a gente está interpretando o tempo todo tudo que acontece com a gente, todas as experiências. Só que essa interpretação ela não é fria. A gente sente enquanto interpreta. A gente sente a experiência. E nesse processo de sentir, isso pode assumir um viés tanto patogênico, patos, sentir de forma dolorida, negativa, ou de forma terapêutica, de forma calogênica. E isso é que vai definir o sentido de cada coisa. O sentido aqui não é apenas um sentido interpretativo frio, ou de compreensão racional, mas também de sentimento. As sensações envolvidas são extremamente importantes. E o que a gente quer propor aqui é que a conversão como uma mudança de disposição mental, a criação de uma nova disposição mental, que pode pavimentar um caminho de cura consistente da depressão. É lá que a gente quer chegar. Então, eu vou pedir para vocês muita atenção, porque a gente precisa percorrer um caminho, para tratar das questões de maneira cuidadosa, clara, para então a gente chegar lá. Vamos começar retomando a pergunta que ficou no último episódio. No último episódio eu perguntei o que é a depressão, afinal de contas. Claro, algumas respostas já foram apresentadas, como essa que eu coloquei, eu sei que o professor Anderson vai voltar nisso,
mais adiante, né? É uma patologia de natureza hermenêutica, a importância das sensações, tudo isso vai ser retomado em algum momento. Mas vamos retomar, né, do ponto que a gente parou, tratando dessa pergunta. A gente pode repetir um pouco algumas coisas para ficarem mais claras e a gente segue adiante. Então, afinal de contas, o que é a depressão? Quem começa? Professor Cláudio. Sim. Eu vou responder essa pergunta. Como o professor Timóteo disse, o nosso objetivo não é produzir uma análise acadêmica, uma competição de teorias, mas já que nós vamos falar do tema da depressão, nós precisamos entender esse fenômeno da depressão. Por isso se torna necessário apresentar teorias que possam nos dar uma compreensão acerca da depressão, do processo que leva um indivíduo a essa experiência, não é? Então, por isso eu falarei de duas teorias agora. O professor Timóteo falou do componente hermenêutico na depressão. Esse componente hermenêutico ele aparece na teoria do sistema de estruturação de crenças socio-interativo. Vou falar sobre essa teoria depois, mas primeiro eu quero apresentar a teoria de um terapeuta muito importante quanto à história da compreensão da depressão, Aaron T. Beck. Eu falei sobre ele no nosso último podcast. Inevitavelmente eu vou precisar me repetir para trazer de volta as ideias dessa teoria e para que os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, possam ouvir pela primeira vez ou recapitular o que esse teórico tem a dizer sobre a depressão, tá? Então, a teoria do Beck, um terapeuta cognitivo, não é? Eu saliento que a psicologia cognitiva, o paradigma do processamento de informação tem sido objeto da minha atenção já há vários anos, desde a minha tese de doutorado, quando eu abordei o tema do pensamento em diversas teorias. Um dos paradigmas que eu trabalhei ali foi o paradigma do processamento de informação, que é exatamente aquele com o qual trabalhou a chamada revolução cognitiva, a psicologia cognitiva, e o Aaron Beck é classificado por alguns teóricos como o participante de uma segunda revolução cognitiva, que acontece não no campo da pesquisa de laboratório, mas no campo da clínica, não é? Então, qual é a mudança que o Aaron Beck traz na compreensão da depressão? Mudança tanto em relação aos paradigmas, aos diversos sistemas behavioristas, tanto skinneriano quanto watsoniano, e também em relação à psicanálise. O Aaron Beck não está preocupado com o fenômeno do reforçamento skinneriano, nem com o inconsciente freudiano. Para Beck, é apresentada uma perspectiva internalista, isto é, a depressão tem a ver com um fenômeno de natureza subjetiva, tem a ver com crenças, tem a ver com como nós processamos, categorizamos, damos sentido às experiências vividas, não é? A teoria do Beck, então, entende que a forma como nós lemos as nossas experiências, ela depende de um pré-condicionante. Esse pré-condicionante são as crenças, especialmente o que ele chama de crenças nucleares, não é? Que são as crenças mais importantes no sentido de produzir a nossa perspectiva acerca de quem somos, o que é o mundo, quem são os outros e também a forma como olhamos para o futuro, não é?
Isso aí compõe a chamada tríade cognitiva da teoria do Beck. Então ele centra muito a interpretação da depressão nessa tríade cognitiva, não é? Como é que eu me percebo, como é que eu me vejo, e quanto a isso o Beck detectou crenças que ele considerou típicas da depressão, ele chamou de crenças disfuncionais. A princípio ele fala de duas categorias de crenças disfuncionais, né? As crenças que dizem respeito a desamparo, no sentido de que o indivíduo que desenvolve a depressão, paradigmaticamente, ele se vê como uma pessoa incompetente, uma pessoa incapaz, no sentido de que ela não tem os dispositivos, os predicados necessários, não é? Para enfrentar os diversos desafios da vida e ser uma pessoa que se aloca nessa sociedade de uma maneira que caracteriza um senso de realização por parte dela, não é? Então, por exemplo, a crença de autoincompetência do indivíduo é uma das crenças típicas da depressão. O Beck classifica como crença de desamparo. Outra crença de não amabilidade, diz respeito mais ao fato de que o indivíduo se percebe como alguém que não é objeto de boa apreciação por parte do outro, não é? Ele não tem os predicados necessários para ser objeto de uma intenção afetiva, portanto, uma crença de não amabilidade. Assim ele se vê, não é? Então, o primeiro componente da tríade cognitiva do Beck diz respeito a essas convicções que o indivíduo tem sobre si mesmo. Segundo componente, não é? Como é que esse indivíduo olha para o mundo, dado o fato de que ele se sente incompetente, o mundo se torna, então, um lugar cheio de ameaças. Um lugar no qual não se abre para ele um horizonte de realização da vida. Se fecha esse horizonte, não é? O outro também é visto como uma ameaça, porque o olhar do outro é o olhar que sempre vai me constranger a uma experiência de vergonha, de culpa por não conseguir satisfazer a expectativa alheia. E o futuro, como é que o futuro é projetado do ponto de vista do sistema de crença de uma pessoa em depressão. O futuro, ele precisa ser pensado na teoria do Beck a partir de um componente que ele trouxe de forma muito interessante para entender a depressão, que é o componente da esperança e da desesperança, não é? Então observe como todos os componentes da tríade cognitiva estão relacionados. Se eu me sinto incompetente, se eu não me sinto objeto de interesse do outro, e se o mundo é um lugar ameaçador para mim, o outro representa uma ameaça para mim, então como é que eu olho para o futuro? Eu projeto para mim uma realização no futuro? Não. O futuro se paradoxaliza, porque muito embora eu tenha o desejo de me realizar, essa realização se torna inviável, não é? Porque eu não sou competente, porque os outros não veem em mim predicados que possam fazer com que eu me perceba objeto de amor. Portanto, o senso de desencaixe afetivo, o senso de desesperança é projetado para um futuro que não é mais visto como locus da minha realização. Não, o futuro poderá ser visto naquilo que os terapeutas cognitivos, discípulos do Beck, chamam de visão em túnel, quer dizer, um futuro que não se tornará mais do que a repetição da experiência negativa no presente, dos sintomas, das sensações que provocam o sofrimento do indivíduo em depressão no presente. Quem quiser algum resumo,
mais sucinto aí da teoria do Beck, pode procurar um artigo meu que se chama A Terapia Cognitiva de Aaron Beck como Fenômeno de Reflexividade na Alta Modernidade. Foi publicado pela revista da UNB. Só colocando esse título aí no Google, você consegue encontrar esse artigo. Lá eu faço uma síntese da teoria do Aaron Beck e a interpreto como fenômeno de reflexividade segundo a teoria do sociólogo inglês Anthony Giddens. Mas então, esse é o cenário da depressão na teoria do Aaron Beck, não é? Nós temos aí uma relação entre o condicionamento da crença, que por sua vez acaba desembocando em sensações, não é? Em comportamentos. O Beck é um teórico que é muito importante na teoria dele, aquela interpretação de que a cognição precede a emoção, não é? Não que a cognição não seja também afetada pela emoção, ele fala disso também no sistema teórico dele, não é? Existe uma relação recíproca, mas via de regra, a cognição, o sentido dado a uma experiência provoca, por sua vez, sensações, não é? Emoções, comportamentos que decorrem desse significado. Usei um exemplo ao qual eu vou voltar agora no programa anterior, programa de número 30, não é, Timóteo? O anterior foi o 30. 30. Hoje é 31. Hoje é o 31. Então ali eu falei do caso de uma paciente que vive a experiência da depressão, citada em um manual de terapia cognitiva de Judith Beck, que é filha de Aaron Beck, né? E essa moça, Sally, ela tem uma experiência negativa quando ela vai para a universidade, em que ela se sente deslocada, ela se sente privada de um encaixe afetivo ali em relação aos seus colegas, não é? E o Beck é aquele teórico que diz que a depressão, pessoas podem viver experiências semelhantes, não é? Eu posso ir para uma universidade, o garoto pode ir para a universidade, se sentir deslocado, se sentir rejeitado, e isso não provocar a experiência da depressão. Por que em outras pessoas isso provoca? Existe uma pré-condição para o desenvolvimento da depressão, segundo Beck, que é a existência exatamente das crenças disfuncionais, de esquemas cognitivos que podem ser ativados posteriormente à medida que experiências acontecem ao longo da vida, não é? E no caso da Sally, nós tivemos a formação de crenças disfuncionais de autoincompetência na infância dela. O Beck coloca o problema da formação das crenças nucleares, das crenças disfuncionais, sobretudo na infância, não é? Depois ele chega a trabalhar também com a hipótese de que posteriormente, na vida mais adulta, isso pode acontecer também. Mas a princípio, sobretudo na infância, quando a quando a Sally foi submetida a uma experiência muito crítica, muito severa da mãe, não é? A mãe sempre exigindo dela um desempenho desempenho escolar, sobretudo, que estava acima do que era possível para uma mocinha tão jovem como ela era, não é? A mãe sempre comparava Sally com o irmão e dizia que o irmão tinha os melhores predicados e a Sally ficava numa posição inferior a ele, que a Sally não seria ninguém na vida. Então essa interpretação da mãe acabou dando origem a uma crença disfuncional da Sally de autoincompetência, crença essa que não ficou ativada durante toda a vida, mas que
no momento em que ela se afasta da família, se vê criticada, se vê incompetente diante da nova experiência na universidade, esse esquema cognitivo ele é ativado, passa a operar, né? A ideia de esquema cognitivo nos fala de um dispositivo de processamento imediato, automático da informação, né? E no caso da depressão, é um esquema cognitivo que tende para um viés, para uma distorção negativa de toda a experiência vivida. Então, o Beck diz que mesmo experiências que seriam consideradas por outras pessoas, digamos assim, numa posição mais objetiva, mais neutra, como experiências positivas, tendem a ser interpretadas como negativas por aquela pessoa que vive a depressão. Por exemplo, uma situação bem sucedida no cotidiano, como conseguir um empréstimo numa conversa com o gerente, ao invés de ser entendida como uma realidade de natureza positiva, um sucesso, pode ser autodepreciada na perspectiva de dizer que qualquer pessoa poderia fazer aquilo. Então, o esquema cognitivo ele acaba impondo a sua própria perpetuação. Ele é, segundo a teoria do Beck, não realista. Realismo, na teoria do Beck, significa uma interpretação mais sóbria, mais objetiva da realidade, não é? Enquanto que na depressão você tem uma interpretação irrealista, quer dizer, um processamento irrealista, no sentido de que tudo acaba caminhando na direção de um significado negativo que acaba por confirmar a autopercepção negativa de incompetência ou de não amabilidade do indivíduo, não é? E daí nós temos a vivência de sofrimento, tristeza, comportamentos disfuncionais, como, por exemplo, se ficar recluso para evitar a interação social, a vergonha, o sofrimento que a interação social impõe, não é? Bom, essa é uma primeira análise. Eu não falei aqui de todos os componentes, mas já dá alguma visão como Aaron Beck pensa o problema da depressão. Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse momento? Acho que foi uma boa revisão do episódio anterior, né? Acho que eu vou preferir deixar o espaço para a gente avançar. Sim. Pensei algumas coisas aqui enquanto estava falando da Sally, mas acho que eu vou deixar para outra. Certo. Então nós temos aí uma primeira apresentação. Eu selecionei a teoria do Aaron Beck, dada a grande envergadura que ele teve, tanto na teoria quanto na prática clínica relacionada à depressão. Teve e tem até hoje, não é? Mas agora eu passo para uma outra teoria que nos dá também uma compreensão, alerto que não é uma teoria sobre a depressão, nem é uma teoria de psicologia, essa segunda teoria que eu vou apresentar. Falei dela em alguns outros momentos ao longo da história do nosso podcast, que é a teoria do sistema de estruturação de crença socio-interativo. Não é uma teoria de psicologia, é uma teoria de psicossociologia, não é? Uma teoria que trabalha tanto o indivíduo quanto o seu mundo, não é? Quanto mais informações temos sobre a situação, mais claro para nós se torna o mundo dessa pessoa e também a forma como subjetivamente ela olha para o mundo e interage com esse mundo. Não sei se você vai comentar, só um parêntese sobre a teoria, né? Talvez seja interessante dizer que ela é uma teoria de base interdisciplinar
que acaba enxergando melhor a complexidade do mundo que a gente está, por considerar o indivíduo inserido dentro desse contexto mais complexo, né? Exato. Então, aí nós temos uma diferença entre, digamos, o perfil metodológico da formação do psicólogo, né? Qual é o perfil metodológico da formação do psicólogo? É o individualismo metodológico. O que é isso? É aquele viés de tentar interpretar o indivíduo a partir do próprio indivíduo, não é? Esse cacuete de individualismo metodológico que é do psicólogo, muito embora Beck seja um psiquiatra, mas o individualismo metodológico também está na psiquiatria, ele aparece na teoria do Beck. Porque, veja bem, o Beck está falando do sistema de crença desse paciente em depressão, mas ele não faz uma leitura do mundo social, da cultura, da conjuntura histórico-cultural na qual esse indivíduo vive e com a qual ele interage, não é? Na obra de Peter Berger, chamada Perspectivas Sociológicas, ele nos fala da relação entre indivíduo e sociedade. E ele diz, há um capítulo sobre a sociedade no indivíduo, não é? Então, quando a gente falar de subjetividade, subjetividade não é um fenômeno que possa ser pensado sem sociedade, sem mundo social. Portanto, a psicologia, ela padeceu de um cacuete do individualismo metodológico. Observe que o Beck apela no máximo para a família, né? A relação, por exemplo, da Sally com a mãe, com o pai, com o irmão, mas a própria instituição família, ela existe numa macro-realidade social. Você não pode pensar a família hoje como a família do núcleo tradicional do Freud lá no século XIX, início do século XX, não é? Então, para pensar a família, é preciso pensar as diversas mudanças que aconteceram no mundo social, sobretudo a partir do processo de pós-tradicionalização, espaço urbano. Isso tudo é necessário. Então, tudo isso eu estou dizendo para explicar uma diferença entre essa teoria que eu apresento agora, sistema de estruturação de crença socio-interativo, e a teoria de Aaron Beck. A teoria de Aaron Beck fica no limite do individualismo metodológico. Sistema de estruturação de crença é uma teoria psicossociológica interdisciplinar que quer entender o indivíduo a partir de um mundo, de uma conjuntura por trás desse indivíduo. Bem, portanto, se trata de apresentar horizontes interpretativos diferentes, não é? Sistema de estruturação de crença socio-interativo não é também uma teoria de psicoterapia. Ela não propõe um tratamento da depressão. Na verdade, nem é uma teoria sobre a depressão, tá? Mas ela se torna relevante para entender a depressão à medida em que a depressão também pode ser entendida sobre a perspectiva daquilo que essa teoria chama de processo de contingenciamento, né? Trata-se de uma teoria que pode nos ajudar a entender como a depressão chega à vida de uma pessoa, muito embora não seja uma teoria sobre a depressão. Por que isso? Porque sistema de estruturação de crença socio-interativo é uma teoria que fala do fenômeno da interação humana. Fala do fenômeno da estruturação de crenças, não é? E ela é uma teoria sobre o sistema de crenças. Uma tese basilar dessa teoria é que a crença
tem uma matriz geracional. Essa matriz geracional é o encontro com o outro, o encontro dos interagentes, né? Nesse encontro dos interagentes se estabelecem lógicas de interação, modos operativos, não é? Essa teoria é influenciada pela sociologia compreensiva de Max Weber. Portanto, sempre na ação do indivíduo, sempre no comportamento, existe uma intenção subjetivamente visada. O comportamento como fenômeno social, a interação social, ela é sempre intencional, ela é sempre planejada. Deixa eu dar um exemplo sobre isso aqui, não é? Imagina o caso de mãe e filho no processo de interação. O garoto está na escola e a mãe está sempre querendo saber sobre as notas dele, não é? E num determinado momento ele pode apresentar na adolescência um desempenho menor do que ele tinha antes em termos de nota, não é? Na infância dele, e a mãe começa a se irritar com aquilo ali. De certa forma, aquilo tira dela uma experiência boa de poder apresentar o filho como um garoto inteligente, não é? E ela começa a dar bronca no garoto, começa a alterar o tom de voz dela, coisa que ela não fazia na infância, não é? E o garoto passa a dar um significado a essa lógica de interação da mãe. E esse significado é: minha mãe está me agredindo, minha mãe está me desrespeitando, não é? E isso estrutura, a longo prazo nele, pode estruturar uma crença. À medida que se repete esse processo de agressão da mãe, pode se estruturar reativamente nesse garoto uma crença. Essa crença pode ser: minha mãe não me ama. Há muito tempo esse tratamento duro dela, esse tratamento que não mostra afeto, que antes existia na infância, não é? E agora se repete esse desrespeito, essa dureza. Então, no rito hermenêutico, o que é o rito hermenêutico? No encontro dos interagentes, existe o fenômeno da hermenêutica, que o tu faz sobre o comportamento, sobre a lógica de interação do outro. Qual é o sentido dado pelo garoto, a lógica de interação implementada pela mãe? Minha mãe não me ama. Então nasce aí uma crença, se estrutura uma crença, eu vou chamar essa crença de crença matricial, não é? Que por sua vez, dessa crença, passa a se desdobrar reativamente uma lógica de interação patogênica, quer dizer, dura, uma lógica de interação autodefensiva, estrategicamente autodefensiva do garoto. Bom, se minha mãe não me ama, então ela não me protege, ela não mostra afeto por mim, ela não satisfaz uma necessidade minha. Note que essa primeira crença, minha mãe não me ama, ela gera crenças derivadas. Que crenças derivadas são essas? Minha mãe não me ama, por isso ela não me dá afeto. Minha mãe não me ama, por isso ela não me trata com carinho, não me respeita. Minha mãe não me ama, por isso ela me expõe para as outras pessoas, não é? A partir de uma crença matricial, minha mãe não me ama, o sistema de crença desse garoto passa a ser povoado por crenças que nós chamamos de crenças oxidantes na teoria, não é? O que é uma crença oxidante? É o gênero da crença, a qualidade, como é que ela funciona, não é? Como é que ela opera no sistema de crença. A crença oxidante, minha mãe não me ama, ela é uma crença que produz sensações desagradáveis. Ela é uma crença que também se multiplica, gerando o que eu chamei de crenças derivadas, não é? E à medida que a crença oxidante se multiplica no sistema de crença, ela realiza um processo de oxidação do sistema de crença.
Observe que as crenças operam como o fenômeno da divisão, da multiplicação celular. Então, de uma crença matricial muito poderosa, minha mãe não me ama, existe uma divisão celular, quer dizer, uma geração de crenças disfuncionais derivadas. Minha mãe não me ama, por isso ela me trata mal, ela não me dá afeto, ela me expõe para as outras pessoas, não é? E há, portanto, uma multiplicação de crenças oxidantes no sistema de crença, e daí nasce também uma patonoesis. O que é isso? Uma atividade cognitiva aflitiva por parte desse garoto. Quando ele pensa na interação com a mãe, quando ele está na presença da mãe, disposições estão presentes. Chega um ponto que a mãe, basta a presença dela para ele agir de forma truculenta com ela, mesmo que ela não tenha dito nada. Esse é o componente da disposição na estrutura psíquica da crença, não é? Então, observe que a crença tem uma matriz geracional na interação. Essa matriz geracional implica em um momento, não é? Ex nihilo, um momento em que a crença surge no chamado rito hermenêutico. A crença, portanto, tem uma memória nessa experiência na qual essa própria crença foi estruturada, não é? Estou falando sobre isso, então, para a gente entender, começo a sinalizar a direção que a teoria do sistema de estruturação de crença trabalha para entender o fenômeno da depressão. Embora não seja uma teoria sobre a depressão, mas ela nos dá elementos para entender essa teoria. Depressão, portanto, deverá ser pensado do ponto de vista dessa perspectiva teórica aqui como oxidação do sistema de crença, ok? Oxidação do sistema de crença, quer dizer, o que é um sistema de crença doente? É um sistema oxidado. Oxidado significa predominantemente povoado por crenças oxidantes, crenças que produzem um processo de desorizontalização do futuro. O que é desorizontalização? Significa que qual é a possibilidade de realização, de encaixe afetivo que o indivíduo vê para o futuro? Ela se torna limitada, não é? A própria relação desse garoto com a mãe, ela se torna uma relação caracterizada pela alienação interafetiva. O que é isso? Uma família é uma unidade afetiva, não é? É um espaço da troca, do suprimento de necessidades afetivas, mas à medida que se desenvolve esse processo de contingenciamento das interações, e eu quero chamar a atenção para esse processo aqui, contingenciamento, lembrando para o pessoal da psicologia que está nos assistindo aqui, eu não estou falando da teoria skinneriana, tá? Não é contingência no sentido skinneriano. Na verdade, o conceito de contingência não apareceu na teoria do Skinner. O conceito de contingência, curiosamente, aparece na metafísica, não é? Contingência nos fala de uma relação de dependência, tá? É assim que está ali o contingente e o necessário. Aparece, por exemplo, na filosofia de Tomás de Aquino, não é? E na teoria do sistema de estruturação de crença se aproveita um conceito do sociólogo americano Tal Parsons, que é dupla contingência. No encontro humano existe, nas interações sociais, no encontro entre os interagentes. Por que interagentes? Porque ambos estão envolvidos, não é? Nesse fenômeno dialético da interação humana. Então, dupla contingência, um processo no qual
a lógica de interação implementada por um dos interagentes provoca uma inteligibilidade reativa no outro interagente. Essa inteligibilidade reativa implica em sedimentação, estruturação, desestruturação, reestruturação de crenças, a partir das quais lógicas de interação são novamente desencadeadas, não é? Planejadas em relação ao outro interagente, e esse, por sua vez, repete o processo hermenêutico de significado dado à lógica de interação, e a partir dessa inteligibilidade reativa, novamente se estabelece a lógica de interação. Então é um fenômeno dinâmico, um fenômeno interativo, não é? Voltando aqui para o caso da mãe e do garoto, observe uma lógica de interação da mãe. Ela, não mais satisfeita com o desempenho do filho, quer pressioná-lo para melhorar o desempenho, então ela quer ver as notas do garoto. Quando o garoto mostra, ela não está satisfeita, então ela o pressiona, ela grita, ela eleva o tom de voz. O garoto, ao longo da repetição dessa lógica de interação da mãe, acaba estruturando uma crença: minha mãe não me ama. Isso aí é a inteligibilidade reativa do garoto, não é? O rito hermenêutico, a crença estruturada. Dessa crença nascem lógicas de interação patogênicas, quer dizer, lógicas de interação que visam despotenciar o senso de autoconfiança do outro, não é? Então o garoto começa a reagir estrategicamente, mostrando para a mãe, por exemplo, falta de respeito. Ela grita, ele grita. Ela aumenta, ele aumenta o tom. Qual é a intenção subjetivamente visada? Mostrar para a mãe que ele não a respeita como mãe. Se ela não me ama, ela não me trata como mãe. Se ela não me trata como mãe, eu vou estruturar uma crença oxidante nela. A crença oxidante é: eu não te respeito. Então, reativamente, a mãe, em sua inteligibilidade reativa, estrutura essa crença: meu filho não me respeita. Observe que o respeito do filho é um fenômeno que nasce de um compartilhamento de crenças em uma consciência coletiva. Já está pré-estabelecido na cultura familiar que a mãe deve mostrar afeto pelo filho e o filho deve mostrar respeito pela mãe. Sabendo disso, então, o filho, ao não mostrar respeito pela mãe, quer estabelecer nela uma crença oxidante de que o filho não a respeita. Reativamente, a mãe passa a planejar uma lógica de interação. Eu vou ferir mais ainda ele porque ele não me respeita. E assim você tem uma dinâmica de lógicas de interação patogênicas que se repetem. O que essa repetição de lógicas de interação patogênica produz? Ela produz o contingenciamento dessa interação. O que é o contingenciamento? É o enrijecimento da interação. A cada repetição de uma lógica de interação patogênica da mãe e do filho, uma carga de energia é colocada, uma vitalização é descarregada, não é, sobre essa bateria da crença matricial oxidante do garoto e da mãe. Então, cada vez mais a crença do menino: minha mãe não me ama, e da mãe: meu filho não me respeita, ela se torna vitalizada. Quanto maior a energia da crença matricial oxidante, mais rígidas se tornam as lógicas de interação, de menor probabilidade de que cada interagente possa pensar uma forma de redimensionamento, superação dessa interação.
eu vou terminar aqui o processo de contingenciamento, não é? Que é o processo que pode a partir de uma teoria que não trata da depressão, mas pode nos ajudar a entender como é que a depressão se estrutura. O que é o processo de contingenciamento? Na teoria aqui, ela é pensada como um processo de natureza patogênica, patológica. Por quê? Contingenciamento significa enrijecimento, significa saturação, um ponto no qual os interagentes chegam àquela crença. Não tem jeito, ele não muda, não tem como a gente procurar uma via de solução, de baixar a guarda aqui, não tem jeito. Então, talvez a única opção seja o abandono, a ruptura, não é? Saturação, então, significa o esgotamento das possibilidades de estratégia para redimensionar uma interação. E, nesse caso, esse garoto hipotético, essa mãe hipotética, mas que, na verdade, nos falam de processos que estão acontecendo no nosso cotidiano, não é? Podem chegar exatamente a esse momento em que a ruptura pode ser pensada como uma inevitabilidade nesse processo interativo. E daí o seu caráter patológico, porque caracteriza o rompimento de uma unidade afetiva. Uma unidade afetiva que é pensada como locus da realização e do encaixe afetivo, se torna o locus da alienação interafetiva. Eis aí um problema que sempre incomodou a psicologia. A psicoterapia. Será que a gente pode terminar nesse ponto? Timóteo. Microfone. Dizer também que o processo de contingenciamento leva uma oxidação do sistema de crença, e essa oxidação do sistema de crença pressupõe paralisação das políticas de descontingenciamento. Portanto, os interagentes eles são afetados pela despotenciação do afeto, e essa despotenciação do afeto leva ao desprezo, ao desinteresse e à desagregação, né? A alienação interafetiva. Eu me desinteresso por ele e ele se desinteressa por mim. Então não há o que fazer, não há redenção. Mas toda desistência, toda ruptura pressupõe trauma. E o trauma é a matriz de todo processo depressivo. Todo processo depressivo ele se inicia a partir de um trauma. Vamos tentar entender o que é um trauma. O trauma é um olhar de não compreensão de um fato que se dá na experiência humana. Trauma é isso. Você olha com perplexidade, não compreende por que aquilo caminhou para aquela direção, aquela situação de ruptura, né? Porque ruptura sempre não é um afastamento social. Ruptura é abandono afetivo do tu. Isso é traumático, isso gera desorizontalização. É quando uma relação que foi projetada para longo prazo, ela se encurta a tal ponto que te pega de calça curta. Você não estava esperando por aquilo. Aquilo acontece de forma a surpreender tanto ela, tanto tu quanto eu. E aí não há pessoa que não passe pelo crivo estreito, opressivo, eu diria também desonerante, né? Ou aquele processo que murcha o que acontece com o maracujá quando ele fica muito madura, né? Então ele tira a beleza da estrutura afetiva da relação, e o que sobra disso às vezes pode ser o medo,
o desespero, a depressão e a autonegação ôntica, né? Esse aí, professor. A gente fecha, né, esse aqui. Bem, então, esse episódio a gente viu uma exposição comparativa, né, de duas teorias. E a gente falou isso, mas é porque a gente realmente quer frisar isso. É importante a gente compreender porque são aparatos conceituais, digamos assim, que ajudam a gente a compreender tanto o interesse, lá quando ele fala da terapia cognitivo-comportamental, como a depressão é um tema importante já nos anos 60, e a gente está tentando dar caminhos de tratamento, de respostas para isso, mas como foi dito no episódio 30, existe muito barulho, muita propaganda, mas será que de fato tem sido promovida a cura, né? E no caso da teoria do sistema de estruturação de crença sociointerativa, uma teoria que não vem da psicologia, uma teoria de base interdisciplinar, de natureza psicossociológica, que ajuda a entender o nosso funcionamento de maneira geral ligado, né, à construção da identidade, a modulação da identidade ligada às nossas lógicas de interação, a interação social, pode ajudar a gente a compreender, sim, né, o problema, mas não propõe um tratamento da depressão. A gente está construindo um caminho, a gente está pavimentando um caminho para chegar onde a gente quer. Então é extremamente importante que vocês continuem com a gente nessa sequência de episódios, para a gente então afirmar, construir uma proposta de cura que não vem de uma teoria, que não vem da academia, que não vem da aplicação da técnica, né, da prática profissional na psicoterapia, mas que vem a partir da fé. A gente está afirmando desde o início desse podcast, acho que desde o primeiro podcast. Nossa proposta é crer para viver, né? Então lá atrás, acho que foi no episódio 3, o professor Anderson falou, depressão se trata com fé. Ele foi categórico nisso. Vamos entender isso melhor, então, a partir dos próximos episódios. Com uma conversão a Cristo, ao modelo dele, aos valores que nós já apresentamos, verdade, justiça e bondade, significa uma mudança de mentalidade que constrói uma base consistente que pode levar à cura da depressão. Então é isso que a gente vai propor na sequência e espero que você continue com a gente nos próximos episódios. Até lá.